Bom dia, Pai do Senhor. E agradecer a vocês que enfrentaram o frio e vieram mais um estudo da Escola Bíblica. Agradecer às pessoas que estão assistindo pela internet também, que estão acompanhando. E falar aqui pelo site da IBD tem como vocês fazerem perguntas. Às vezes tem vergonha de fazer pergunta aqui na hora da aula, né? Espero que não tenha. Aí qualquer coisa, anota a pergunta para não esquecer e manda pelo site lá. Tem um espaço onde dá para vocês perguntarem. A pergunta vai direto no meu e-mail ou no e-mail do pastor Neto, tá? Nos dois e-mails. Aí nós dois respondemos. Tá? Então quem tiver dúvida, nós vamos terminar a lição 4 hoje, que está na página 21. Aprendendo a obedecer com Jesus. O interessante dessa lição é que fala assim, não fala assim aprendendo a obedecer e nos deixa sem um exemplo, nos deixa assim, sem uma direção, um direcionamento, né? Aqui é bem específico, aprendendo a obedecer com Jesus. Não é aprendendo a obedecer com o obreiro, com o apóstolo Paulo, com a irmã Gislaine, com o pastor Eliezer. Não, é aprendendo a obedecer com Jesus. Lógico que nós vamos ter pessoas ao qual nós admiramos, ao qual assim, a gente tem como exemplo, né? Mas o maior exemplo para ser seguido é o de Jesus Cristo, né? Como Deus se tornou homem e como homem obedeceu ao Pai. E com toda a sua obediência, ele conseguiu vencer. Em todos os momentos que ele foi provado, ele obedeceu. Então, Deus nos deixa e ele nos deixa o próprio exemplo dele, para que a gente venha seguir. Se ele, como homem, venceu as tentações, nós também podemos vencer. Mas é difícil. Bem, mas não é impossível, né? Difícil realmente é, mas não é impossível. Se tentarmos verdadeiramente, nós conseguiremos. E o que nos vai fazer ter base do que é certo e é errado? Tem muitas pessoas que não agradam a Deus, mas às vezes não sabem o que agrada a Deus e o que não agrada. Então, para nós termos um parâmetro daquilo que agrada e daquilo que não agrada a Deus, é o conhecimento da palavra. Temos que conhecer a palavra. A própria palavra fala que conheceis a verdade e a verdade nos libertará, né? Então, se nós cometemos erros, para sermos libertos desses erros, temos que conhecer a palavra de Deus e seguir o exemplo de Jesus. Sempre estar olhando para Jesus, né? Nós estamos lá na página 22, na exposição 1, lá no quarto parágrafo, no último parágrafo, seguindo o maravilhoso exemplo de Jesus. Compraram? Então, Jesus é um modelo perfeito de obediência a Deus. Então, nós podemos nos frustrar com o nosso semelhante, né? Vocês podem se frustrar comigo, esperar uma atitude minha em qualquer circunstância e eu não fazer aquilo ao qual vocês achariam que eu deveria fazer. Mas com Jesus a gente não se frustra, né? Com Jesus, ele é o modelo perfeito, tá? Seguimos o maravilhoso exemplo de Jesus Cristo no tocante à obediência, através de pelo menos 3 pontos decisivos. Crucificação do velho homem, que é a mesma coisa que a autonegação. Então, quando a gente fala em crucificação, às vezes a gente tem uma ideia assim só da crucificação no sentido literal, né? A morte de cruz. Mas, quando a gente começa uma vida com Cristo, essa crucificação, ela passa a ter um sentido ao qual no nosso dia a dia nós vamos crucificar a nossa vontade. Mas quer dizer que eu não posso fazer mais nada que eu quero? Não, você pode fazer o que você quer, desde que esteja baseado naquilo que Deus acha que convém.
Paulo mesmo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pelo meu livre-arbítrio eu posso fazer o que eu quiser, não é verdade? Mas tudo o que eu quero fazer me convém? Não. Então é no dia a dia que eu vou estar crucificando o meu velho homem. Quando eu tenho uma consciência do que agrada e do que não agrada a Deus, eu vou procurar fazer o que agrada a Deus. E muitas das vezes a nossa vontade, a nossa carne, ela está inclinada a fazer aquilo que não agrada. Então, quando nós, com o nosso livre-arbítrio, optamos a fazer aquilo que agrada a Deus, nós estamos crucificando o nosso velho homem. Estamos negando a nossa vontade para fazer a vontade perfeita de Deus, que é a vontade ao qual Ele conhece lá na frente e sabe que vai ser bom para a gente. Eu gostaria que, por isso, vocês abrissem a Bíblia em Gálatas 2. Vamos dar uma olhada aqui. Gálatas 2. Versículo 19. Alguém pode ler para mim? 2,19? É, 2,19. Pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Pode continuar. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então aqui é bem interessante, porque lógico, nós vamos ver aqui um contexto judaico, né? Nós vamos ver aqui Cristo falando para os judeus. Quem seguia a lei mosaica? Somos nós que seguimos a lei mosaica? Não, quem segue até hoje, né, a lei mosaica são os judeus. Mas Jesus ele não veio para acabar com a lei, mas ele veio para trazer um jugo menos pesado, um fardo menos, uma forma de que o ser humano ele consiga obedecer com menos critérios, vamos dizer assim. Se eu estiver errado, pastor, por favor me corrija, tá? Porque a lei mosaica ela era muito rígida, e muitos deles não conseguiam seguir a lei mosaica. E além de ser rígida, ela não apagava o seu pecado, né? A lei mosaica, os sacrifícios que eram feitos, que o sacerdote fazia pela vida dos judeus naquela época, era só para acalmar a ira de Deus. Quer dizer, Deus estava, vamos dizer assim, Deus estava muito irado, então aquele sacrifício ia fazer com que Deus ficasse mais calmo, mas o pecado ele não ia aniquilar. Agora, quando Jesus morre de cruz, aí sim o pecado ele é aniquilado. E nós somos salvos agora pela graça, que é o que está escrito aqui. E começamos agora uma nova vida, uma vida com Deus, onde Deus vai jogar todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Deus vai esquecer, não nós. Mas também cai naquela questão. Já que Deus esquece de tudo, então vou pecar, pedir perdão e vou estar sendo sempre perdoado. Não é bem assim também, porque a palavra mesmo diz que se a gente pecar, é para a gente pedir se arrepender, pedir perdão, mas não pecar mais. É bem específico, né? Bem específico. Então aqui, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo a mim. Então hoje, nós vivemos com Cristo, nós vivemos pela graça, nós vivemos pelo amor não merecido, pela graça não merecida. Se fosse para olhar, nós não merecíamos que Cristo se sacrificasse por nós, Ele como homem se sacrificasse por nós.
foi o desprezo, foi a dor física, foi a dor psicológica. Com certeza, como homem, ele deve ter sofrido psicologicamente vários ataques, né? A gente sabe que sofre. Então, o pior ele passou por nós. E nós, muitas das vezes, não conseguimos deixar o velho homem. Eu não consigo. Mas se Cristo conseguiu, se do exemplo de Cristo. Né? Daí, o próximo ponto, por meio da disciplina espiritual. Né? Então, vamos voltar lá. Seguimos o maravilhoso exemplo de Jesus Cristo no tocante à obediência através de pelo menos 3 pontos. Primeiro, a crucificação do velho homem. Segundo, por meio da disciplina espiritual. O que seria isso? Oração e vigilância. Orar sem cessar a todo momento. Né? A oração, ela, infelizmente, a gente ora quando está passando por problema. Se tem alguém aqui que é diferente, por favor, me avise. Mas o ser humano ele é inclinado a orar quando está passando por problema. Mas nós temos que ter a consciência de que a oração não é só quando você está precisando de Deus. A oração é também quando Deus está proporcionando uma vida tranquila. Daí, mas daí que tipo de oração? De agradecimento. Não é verdade? Se Deus, quando você está tudo normal na minha vida, se está tudo tranquilo, eu não tenho por que orar? Tenho sim, para agradecer a Deus, porque está tudo tranquilo, porque está tudo indo bem, e também pedindo para que Deus nos alicerce. O Espírito Santo vem guiar nossas decisões, porque uma decisão errada que a gente toma pode transformar o nosso dia a dia de cabeça para baixo. Então, por isso que fala oração e vigilância. Né? Um exército, ele treina constantemente. Um atleta, ele treina constantemente. A gente vê aí, quando chegam os Jogos Olímpicos, né? Quando a gente vê alguns atletas chorando e falando: passei minha vida inteira treinando para esse momento, chegou agora, tive um problema no joelho e tal. Então, a vida cristã também é assim. Né? Não está acontecendo nada, nós vamos orar. Vamos pedir para Deus que, se por um acaso tivermos que passar por um tempo desagradável, que nós consigamos nos manter firmes na palavra. E o número 3, permanecer. Aliás, aqui no número 2, permanente renovação da mente pelo estudo das Escrituras. Então, como a nossa mente ela se renova, e nós temos base no nosso dia a dia, para as nossas escolhas, através da palavra. O que nos faz ter um parâmetro do que é certo e errado? A palavra. O que nos faz ter um momento de angústia, olhar para Deus, olhar para Cristo e falar assim: não, eu vou olhar para o alto, porque é de lá que veio o meu socorro, conhecendo a palavra. Né? Então, através da permanente renovação da mente, nós conseguiremos também viver uma vida de obediência. E a mente só será renovada através do estudo da palavra. Dependência total do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda a obedecer a Deus. Né? Mas eu não entendo o que Deus fala. Orar mais então, né? Orar mais e pedir para Deus discernimento. Deus, porque a gente, vamos dizer assim, vamos dizer que nós temos na nossa mente 2 vozes. Uma voz que é o nosso eu e uma voz que é o Espírito Santo. E qual das 2 vozes nós vamos distinguir que é do Espírito Santo? Através da oração. O Espírito fala com o Espírito. Então, se nós não estivermos orando, o nosso Espírito ele vai estar mais fraco, não vai estar tão sensível à voz do Espírito Santo. Então, através da oração, está falando lá, oração, vigilância, né? Nós vamos ter um contato mais íntimo com o Espírito Santo, vamos ouvir e entender, né? Vai haver uma confirmação no nosso coração, ao qual nós vamos ter certeza, não vai ser uma coisa de dúvida, e nós vamos tomar as decisões certas.
você vai se fortalecer em Cristo se você não ouve o Cristo falar com você? Né? Então, ouvir a palavra de Deus é o primeiro passo para a obediência. Tem faltando um A aqui, viu? A revista. Tá? Deus usa Moisés para trazer uma série de advertências e conselhos ao seu povo, no tocante à necessidade de obediência à lei. Vejamos um deles. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel. Obrigada. Como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Está lá em Deuteronômio. Portanto, ouvir a palavra de Deus com atenção é o caminho para quem de fato quer obedecer. Então, nós vamos fazer uma contextualização aqui. Se nós formos ver o mundo de hoje, existem vários, vamos dizer assim, várias tribos, igual fala-se, né? Vários grupos com vários estilos de vida. Então, a gente pode ir numa cidade mais, vamos dizer assim, na grande São Paulo mesmo, se a gente for, nós do interior, se formos lá, vamos ficar meio em choque, porque tem vários tipos de grupos. E daí o que acontece com a nossa mente? A gente fica meio sem se localizar, porque daí eu pertenço a qual grupo? Eu pertenço a qual situação? Eu vou seguir a qual critério? Então, colocando lá no critério de Moisés, era mais ou menos isso que acontecia. Eram vários povos, né? Eram vários deuses, eram vários critérios, eram vários significados. Né? Então, o que acontece agora? Deus, para que o povo não ficasse pegando um critério daqui, um critério dali, um critério de lá, Deus estabelece um critério único, que é o qual nós também devemos seguir. Então, o que está escrito aqui? Ouvir a palavra de Deus com atenção é o caminho para quem de fato quer obedecer. Então, nós vamos ter vários exemplos de caminhos, vários exemplos de estilo de vida, vários exemplos de comportamentos, de forma de se vestir, né? Eu lembro que uma época, quando eu era criança, era lambada. Vocês não pegaram essa época, mas quem tem a minha idade lembra. Então, todo mundo queria dançar lambada, aquela coisa assim, criançada e tal. Era um comportamento. Hoje nós vemos que o mundo não está oferecendo lambada, mas o mundo está oferecendo o funk e o sertanejo. São estilos de vida totalmente diferentes, né? E nós, como cristãos, nós vamos nos adequar aqui. O mundo está oferecendo os estilos de vida, né? Está nos dando as opções, mas nós temos que ter o quê? Uma base para o nosso estilo de vida. Eu sou cristã, então vou escolher o quê? O que Deus está dizendo que é o correto para eu fazer. Portanto, ouvir a palavra de Deus com atenção é o caminho para quem de fato quer obedecer. Então eu vou ouvir a palavra de Deus e vou ter um parâmetro para escolher os caminhos que agradam a Deus, né? Caminho tem um monte, mas qual agrada a Deus? Né? Então naquela época também, se a gente for estudar a história, nós vamos ver que as cidades, elas eram autossuficientes. Então vamos dizer assim, tinha a região, mas cada cidade tinha um rei, e cada cidade tinha um costume diferente da outra. Então se o povo de Israel pegasse e falasse assim, não, eu vou pegar esse costume aqui deles, porque eu acho interessante, esse costume daqui, esse costume de lá, esse costume acolá, ia virar uma bagunça. Então Deus, como ele é perfeito, ele falou assim, eu acredito que ele pensou assim, bom, antes que eles façam uma anarquia lá, deixa eu colocar um parâmetro para eles. Né? Então antes que a gente transforme a nossa vida de cabeça para baixo, vamos aprender a palavra de Deus, para a gente ter um parâmetro correto daquilo que agrada a Deus. Amém? Alguma dúvida? Deus deseja nos falar, mas se o ouvirmos com desdém, com descaso,
é certo que não irá perder tempo conosco, pois é justamente isso que a parábola do semeador nos dá a entender. Está lá em Mateus. Pessoas de dura serviço, literalmente pescoço duro. Acho que vocês já ouviram pessoas falando assim: eu sou assim, mudo, eu sou desse jeito e mudo. Se quiser gostar de mim, é assim mesmo, eu não vou mudar por causa de ninguém, não. Falo tudo na cara mesmo, e se tiver que gostar de mim, é assim, né? Não ouvem a palavra com o coração, uma vez que ao escutarem não se viram ou não se dispõem a atender ao que Deus está falando. São obstinadas porque não querem mudar de vida. Então a gente vê muitos casos disso. Aquela palavra toca profundamente a nossa alma. Aí quando a gente traz uma pessoa que nós temos aqueles a qual a gente ora para que venha conhecer a verdade. Então o Espírito Santo toca na pessoa, a pessoa aceita, vira um. Aí está lá, nós dois sentados ali, é aquela palavra, Deus derramar do Espírito e tal, e a pessoa lá atrás cruzada, olhando, com o olhar parado. Você está pensando, daí você olha assim, meu Deus do céu, como que será que está pensando? O Espírito Santo toque, mas a pessoa está nem aí, né? Ouve a palavra, ou então a pessoa tem aquele quebrantamento, aceita bem na frente, aceita Jesus e se derrama, mas na realidade foi só emoção, foi só momento, porque no outro dia vai estar fazendo as mesmas coisas. Então são pessoas que ouvem com desdém, querem mudar de vida. Ouço porque tenho ouvidos, né? E não posso deixar de ouvir, mas não porque realmente quer mudar de vida. Então aqui Deus deseja nos falar, mas se ouvirmos com desdém, é certo que não irá perder tempo conosco, pois é justamente isso que a parábola do semeador nos dá a entender. Então é algo bem forte, né? A gente pode ver que Deus nos dá a oportunidade, mas também Ele não vai ficar ali implorando. Não perde tempo conosco. Vamos dar uma olhada ali na parábola, Mateus 13. Acho que todos lembram, mas só para reafirmar. É interessante que o mundo espiritual ele só funciona se tivermos um direito legal para que ele atue na vida das pessoas. Então a Bíblia fala Paulo que o Deus desse século cegou o entendimento, não é os olhos físicos, mas é o entendimento, ou seja, a mente. Onde está toda a manifestação dos desejos, obediência. Então, Deus, esse século, cegou o entendimento dos homens para que não nos resplandeça o Evangelho, nos passos. Isso só funciona se houver um direito legal. Se não houver um direito legal, o Deus desse século, que é o diabo, não contemplado. Então, o direito legal, nesse caso aqui, é o desdém. Então, sempre numa igreja, aquilo que eu estava te falando, sempre numa igreja, e eu sempre por entrar, se eu ouvir, praticamente é um desdém, porque se cremos que Deus é rei, e Ele é rei, se cremos que Deus está aqui, de verdade, que é o que temos que fazer, a nossa atitude tem que ser de total reverência. Respeito e reverência, temor a Deus, temer a Deus. E quando isso acontece, nós damos um direito legal, é como se assinássemos um papel, para que espíritos malignos, ou seja, o diabo, atue, cegando o entendimento. Você fala, a pessoa está viajando, está de braço cruzado, está mascando chiclete, um culto, acontece o culto. O pastor olha na frente, a pessoa não percebeu que o pastor orou, acabou o culto, ela levanta e vem aqui na frente, pastor, olha para mim. Ela não percebeu, entendeu que já foi orado, que já aconteceu no coração. Uma coisa que não é assim. A pessoa não sabe onde ela está.
E a fé é aquilo que a gente não vê. E a palavra fala que onde tiver mais de uma pessoa reunida, Jesus está ali. Então, lógico, no culto, Jesus vai estar no culto. A palavra nos afirma isso. Então, é como o pastor falou, nós não estamos vendo, mas a palavra nos afirma que Jesus está aqui. Que tem mais de uma pessoa reunida falando no nome de Jesus. De repente, a gente vê mesmo pessoas mexendo no celular, conversando, dando risada, né, e prestando atenção. E daí cai nisso que o pastor falou. E a reverência, né? E o respeito que a gente deveria ter. Ah, mas eu não estou vendo nada. Mas nós vivemos por aquilo que nós não vemos, né? Nós vivemos por aquilo que nós cremos que existe. Isso que é o ser cristão. Ser cristão, você acreditar em Cristo mesmo você não vendo Ele. Acreditar nos seus milagres, né? Mesmo muitas das vezes a gente não esteja vendo nada. É uma reverência mesmo. Mateus 13, do 10 ao 23. E acercando-se dele, os discípulos disseram: por que lhes fala por parábolas? Ele respondeu e disse-lhes: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. A gente vê muito isso, né? A pessoa ouve e não entende. É do 13 até o 23, né? 10 até o 23, aliás. 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os curo. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Então muitos esperaram ver a Jesus, né? Esperaram pelo Messias, e infelizmente morreram antes. E muitos viram o Messias e não creram. Tiveram a oportunidade de ver, de estar, de ouvir, e não creram. Até o 23, vamos já ver. Escutai, 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, o que produz, e um produz 100, outro 60, e outro 30. Então, nós temos que estar atentos. Como que nós estamos? Como que está o nosso coração? Nosso coração é a terra onde a semente vai ser lançada. Como que está o nosso coração? Alguma dúvida, algum comentário?
conseguiremos vencer as lutas e desafios do dia a dia, Jesus afirmou. Hoje nós estamos cheios de achismos. Porque eu acho desse jeito, porque eu acho que é assim, porque eu acho que é desse jeito, porque com fulano funcionou dessa forma, porque os psicólogos dizem isso, porque houve uma pesquisa que formou aquilo, mas nós não estamos firmados em pesquisas e em achismo. Nós temos que estar firmados naquilo que Deus disse que é o correto. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, obedece, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Por isso que a gente olha para muitas pessoas e fala, nossa, se eu passasse por isso, já tinha me arrebentado. Mas ele está firme. Mas ele está rindo. Está rindo por quê se não tem motivo nenhum para rir? Está bem por quê se não tem motivo nenhum para estar bem? Mas aí a gente vai olhar e pensar assim, não, ele está firmado na palavra. Ele não está olhando para o que está acontecendo hoje. Ele está olhando para o que Deus o livrou lá na frente, ou para o que Deus o justificou lá na frente. Então, por isso que nós temos que guardar isso aqui no coração, que está lá em Mateus 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Pode vir o vendaval que vier, o alicerce está firme. Então, quando você vai construir um prédio, você constrói primeiro para baixo. Vai fazer uma estrutura pelo primeiro para baixo, para depois erguer. Então, a nossa vida cristã, ela também é assim, ela é alicerçada primeiro na palavra e na fé. Se nós estivermos alicerçados na palavra, na fé e na obediência, pode vir o temporal que vier, pode vir o vento que vier, nós vamos estar ali firmes. Lógico que nós somos seres humanos, de repente uma situação na nossa vida vai nos entristecer, nós vamos chorar, mas não vamos desanimar. Chorar, a gente é ser humano, lógico que vai chorar, vai ficar triste, mas não vamos desanimar. Pode até ficar revoltado, mas que a ira ela não dure até o pôr do sol. Então, as multidões ouviam a palavra de Cristo e, segundo o evangelista Mateus, ficavam maravilhadas. Hoje também a gente fica maravilhado quando a gente vê um milagre acontecendo. O problema está em ficarmos apenas na admiração, ou só ficarmos extasiados com determinada pregação, mas não procurarmos praticá-la vivendo. Jesus não está à procura de admiradores, mas de seguidores, discípulos obedientes. Então a gente vê muito assim, eu sigo tal artista, eu sigo tal cantor, e daí começa a se vestir igual, andar igual, falar igual, e sabe, uma amiga minha falou assim para mim esses tempos atrás, eu achei bem interessante, que umas meninas estavam falando para ela, eu acho que era do Luan Santana, não tenho certeza, porque é aniversário do Luan Santana, vamos fazer um bolo, fizeram um bolo as meninas lá, e o Luan Santana nem sonha com isso, fizeram um bolo na casa delas e cantaram parabéns e se abraçaram e tal. Daí essa minha amiga falou assim, viu, qual que é o dia do aniversário da sua mãe? Ficou sem responder. Então, seguidores, o pessoal não está nem aí, nem o Luan Santana nem sabe que elas existem, pode até falar num programa ou outro assim, eu agradeço aos fãs, pelo carinho e tal, mas é diferente. Jesus, Deus nos deu o nosso nome, Deus nos deu o nosso sobrenome, Deus ele cuida da gente, não é verdade? Elas não têm contato com o Luan Santana, nós temos contato com Deus, não é verdade? Olha a diferença, nós podemos não ver Deus fisicamente, mas através da oração, através do jejum, nós vamos sentir, ele vai conversar com a gente, ele vai nos orientar, Então, ele vai estar conosco em todos os momentos, vai nos apoiar.
ajudar. E de repente, como o mundo está cheio de seguidores, a gente às vezes pode achar assim, eu vou seguir a Cristo. Seguir, uma multidão seguiu ele. Uma multidão. Mas daquela multidão, quantos realmente se colocaram obedientes a ele? Nem os discípulos, nem os apóstolos. Teve uns que negaram. Não é verdade? Se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrija. Mas Pedro negou. Daí, infelizmente. Mas Jesus, tão onisciente, tão amoroso, mesmo assim, quando ele volta, quando ele ressuscita, ele manda chamar Pedro. Chame também a Pedro antes. Né? Vocês verem como que é o amor de Deus. Mesmo a gente sendo imperfeito, mesmo a gente sendo falho, Deus ele nos ama. E Deus está conosco. E Deus nos conhece. E Deus lembra de nós. Né? Ele lembra de nós. Então, Deus não quer seguidores. Deus quer pessoas que sejam discípulos, obedientes. Obedecer é a única maneira de agradar a Deus. Então, quem quer saber, não sei como que eu faço para agradar a Deus, eu quero tanto agradar a Deus, mas como que eu agrado a Deus? Através da obediência. E não existe outra forma. Obedecer é a única maneira. Única. Não tem um caminho mais rápido, um caminho mais longo. Só existe esse caminho, obediência. Deus não se impressiona com aparência religiosa. Né? Então eu posso chegar aqui, sapatear, gritar em línguas, né? Fazer aquele forfé. Eu vou impressionar o Luciano que está ali, né? O Luciano vai olhar assim, nossa, Jesus, ele está na unção hoje, né? Tá, né? Sapatinho de fogo, virando pirueta. Mas será que Deus está se agradando? Porque o Luciano está vendo o exterior, a irmã Aurora está vendo o exterior, mas e o coração? Né? Muitas das vezes a gente olha lá no fundo, o irmãozinho, bem quietinho, né? Você nem ouve, você nem vê, mal percebe ele, mas a adoração dele está chegando como um cheiro suave para Deus. Porque Deus ele olha o que está aqui dentro, olha a sinceridade do coração. Então Deus não se importa com a aparência religiosa, baseada em rituais bem elaborados, roupas imponentes e discursos bonitos. Lógico que você não vai vir sujo e fedido na igreja, né? Mas também Deus não vai ficar, né, olhando se você está com uma roupa de R$500 ou uma roupa de 30. Você tem que estar limpo para as pessoas poderem sentar do seu lado, né? Senão ninguém vai estar sentado do seu lado. Mas Deus ele não vai estar olhando se você tem 5 títulos e o irmão do seu lado não sabe nem ler. Né? E 5 títulos, lógico, que vai ajudar você em outras questões, mas não a sua salvação. Né? Você pode ter inúmeras faculdades, vai ajudar você a ter um emprego melhor, mas o seu emprego não vai te salvar. Né? O seu dinheiro não vai te salvar. O seu dinheiro, seu conhecimento vai trazer uma vida confortável para você, mas a salvação só vai vir através da obediência. Jesus, em várias ocasiões, condenou esse comportamento farisaico, que era usado pelos religiosos de sua época para conseguir notoriedade, dinheiro, poder, etc. E nós vemos isso hoje ainda, né? Infelizmente, a gente vê. Deus busca em nós verdadeira obediência à sua palavra. Né? E a gente vê pelas escrituras que havia um jugo muito forte sobre a lei mosaica. Você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, mas os próprios religiosos não faziam. Então nós também hoje temos que tomar muito cuidado com isso, em ficar jogando jugo em cima dos novos convertidos, ao qual nem nós mesmos fazemos. Por que você não pode fazer isso? Por que você não pode fazer aquilo?
falando lá, até eu li uma reportagem assim, Deus não está interessado na cor do seu cabelo. Se você pintou de amarelo, se pintou de azul, se pintou de preto, se está curto, se está comprido, Deus está interessado naquilo que está no seu coração. Se você serve Ele verdadeiramente. Então, muitas das vezes, chega um novo convertido com o cabelo branco até de amarelo, tão pintado, você olha assim, tem um negócio, arde o olho, daí você vai olhar assim, nossa, está amarrado, Jesus expulsa esse espírito aí, Senhor do céu. Mas às vezes o coração está muito mais quebrantado do que o da gente, né? Então nós temos que tomar cuidado em saber discernir o que é certo e o que é errado mediante a palavra. A desobediência é uma inclinação nata da natureza terrena, herdada de Adão. Mas em Cristo nós obtemos a graça e o poder de vencer a carne, o mundo e o diabo. E com isso nos submetermos amorosa e firmemente à vontade de Deus. Pois está escrito, isso aqui é bem interessante, ó. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, desobedientes, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, ou seja, obedientes. Então nós sabemos que nós viemos do pecado original, né? O pecado de Adão. Então Adão foi o primeiro ser humano que pecou, né? Então quando ele sai, Deus retira ele do jardim do Éden, tanto ele quanto a Eva. O ser humano, agora os filhos deles que vão nascer, vão ser filhos que vão ter aquela tendência ao pecado, né? Nós temos a tendência ao pecado, né? Só que da mesma forma que o pecado entrou por Adão, nós também temos a alegria de saber que nós podemos também sermos livres através de um único homem, que é Jesus, né? Assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Quem que é esse? Jesus Cristo, né? Falar, pastor? Está muito quietinho hoje, pastor. A Bíblia diz: procure descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Então, uma delas é o quê? A obediência. Então, agora, se aqui está falando as coisas, então quer dizer que tem mais, né? Mais, vamos dizer, mais coisas que agradam a Deus. Mas vamos partir pela obediência. Então, nós vamos ler a palavra, entender a palavra, e aqui na palavra que está o que Deus gosta e o que Deus não gosta, o que agrada e o que desagrada. Então, através da compreensão da palavra, nós vamos praticar o quê? A obediência. Que não adianta nada conhecer a palavra, mas não obedecer, né? E nada agrada mais a Deus do que a obediência dos seus filhos. Essa é a maior prova de que o amamos. Vejamos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A Bíblia diz que poucas pessoas são chamadas de amigos de Deus. Entre elas figuram Abraão e Moisés. Isso se deu em razão da obediência deles. Para Abraão deve ter sido muito complicado. Por quê? Porque hoje a gente vê vários exemplos de pessoas que acreditam em Deus. Liga a televisão, tem lá alguém falando de Deus. Mas Abraão vivia na Mesopotâmia, na cidade de Ur, onde toda a cidade de Ur acreditava em vários deuses, a sua própria família acreditava em vários deuses, e de repente ele, o único sozinho, ouve uma voz. Ele não viu a Deus, ele ouviu. E através daquilo que ele ouviu, ele se viu, né? Deus falou para Abraão: pega sua parentela, né?
meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te tirei. Só que a gente lê na Bíblia, dá a impressão que é uma coisa assim, Deus falou hoje, daqui meia hora falou de novo, mas não foi assim. Deus pediu para Abraão sair e demorou um tempão para falar com ele de novo. Né? Então, isso é obediência e fé verdadeira. Porque ele acreditou naquilo que ele não tinha nenhum parâmetro. Né? Nós hoje não, nós temos o exemplo de Jesus, né? Para seguir, nós temos a Bíblia aqui, né? Para estar nos orientando. Então, Abraão é um exemplo mesmo de obediência. Né? Moisés ele era pressionado a todo momento pelo povo. Todo momento o povo, Moisés, você nos tirou lá da terra do Egito, onde a gente comia cebola, e agora nós vamos morrer de fome aqui. Olha só, pense a pressão, porque não era um falando, às vezes a gente fica assim, ai, não aguento meu gerente está pegando no meu pé, não aguento meu patrão está pegando no meu pé. Agora pense uma multidão, né, na cabeça dele, nós vamos morrer de fome, nós vamos morrer de sede, né? No entanto, que ele fica bravo, né? Mas ele tocar o cajado na pedra, ele bate na pedra lá, né? Também penso que estão gritando na cabeça dele. Obediência combina com fé, e sem fé ninguém pode agradar a Deus. Obedecemos porque cremos porque Ele se revela a nós pela pregação da Sua palavra e nos salvou pelo Seu poder. Fomos regenerados para uma vida de santidade, a fim de crescermos em amor a Deus, por causa do que Ele é e faz as nossas vidas, e também para amarmos aos nossos semelhantes. Né? O principal mandamento é o amor. Né? Amar o Senhor seu Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. É a base. Se você ama o seu próximo como a si mesmo, você não vai falar mal do seu próximo, você não vai gritar com o seu próximo, você não vai ofender o seu próximo, você não vai passar o seu próximo para trás, né? Você não vai fazer maldade com ele, né? Então, e se você ama seu Deus acima de todas as coisas, você vai obedecer, né? Ah, mas eu não concordo com esse tipo de atitude, mas eu vou obedecer porque eu sei que é o melhor para mim. Amém? Aqui, conclusão. O desleixo com a vida espiritual pode nos levar a desobedecer a Deus em muitos aspectos. A Bíblia adverte-nos: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus credos e os seus decretos, que hoje lhe ordeno. Né? Então, todo o povo de Israel sabia disso, mas na hora que Moisés se afasta e vai para o monte, fica lá 40 dias, o tempo, a ausência, vai fazendo com que o povo esqueça tudo aquilo que foi ensinado e pressione Arão a fazer um Deus, um bezerro, né, de ouro. Então nós também temos que ter cuidado, que às vezes Deus trabalha no silêncio na nossa vida, mas não significa que Ele está afastado das nossas vidas. O salmista nos mostra uma forma de não esquecermos a lei de Deus. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Como Jesus, que estava sempre ocupado com as coisas de Deus e que tinha o hábito de ler e meditar nas Escrituras, devemos assim proceder e seguir o seu exemplo de obediência ao Pai. Com Cristo nós podemos todas as coisas, inclusive obedecer a Deus. Com Cristo, sozinho nós podemos? Com a nossa força? Não. Então a gente vê que nós temos uma total dependência de Deus, do Espírito Santo, uma total para todas as coisas, para perdoar, para orar, né? Às vezes a gente acorda de madrugada e não entende, né? Ah, eu perdi o sono de madrugada. É o Espírito Santo lá, quem perdeu o sono de madrugada já sabe. Vai ler a Bíblia, vai orar, que Deus está querendo conversar com você, né? E então, com Cristo nós
inclusive obedecer a Deus. Não vamos entender nós podemos todas as coisas com Cristo, que nós vamos pegar lá na passarela e se jogar nela na passarela e achar que vai sair voando. Não vai acontecer isso, né? Se você não morrer, você vai sair tudo arrebentado de lá, né? Então podemos também tentar a Deus, né? Podemos fazer isso. Mas com Cristo a gente terá a condição de passarmos pelas adversidades do dia a dia. Pastor, tem 15 minutos. Quer dar uma... Faça uma pergunta para nós. Pergunta que eu sei que você não gostei aqui. Qual é a frase mais impactante dos evangelhos? Glória a Deus. Olha essa. Cara. A mais poderosa, né? Aqui. Verdade mesmo. Já um pouquinho De forma resumida, descreva os 3 pontos decisivos da nossa obediência a Deus. Página 22, bem Página 22. Bem isso mesmo. Crucificação. A disciplina espiritual, renovação da mente, oração de dependência total do Espírito. Explicação do velho homem, né? A oração com renovação da mente e a dependência do Espírito Santo. Esses são os 3 pontos decisivos da nossa obediência a Deus. O que é que não impressiona a Deus? Pecado. Não impressiona, pelo contrário, né? Ele abomina o pecado, mas graças a ele ama o pecado. Oi? Você falou aí a aparência desse Uma forma aparente, né? O que não impressiona Deus é aquela aparência cristã, né? Eu aparento ser uma pessoa de Deus, eu aparento ser uma pessoa correta, eu aparento, né? Cria-se na minha figura um aspecto religioso, mas como eu falei, né? Só Deus conhece o que está no coração. Nós vemos o exterior, e o exterior não impressiona a Deus de forma nenhuma. Você pode, por isso que a gente vê, né, também na palavra fala assim, que muitos expulsarão demônios pelo nome de Jesus. Mas também chegará lá um momento que Deus vai falar assim, não te conheço. Né? Aquela moça lá do Zona Total, eu te conheço? Não te conheço. Né? Então por quê? Porque Deus, Ele olha, está lá dentro. Né? Posso sapatear, virar, rodopiar, orar, erguer os braços, chorar, mas só Deus sabe, né? Porque tem pessoas que são tão bons atores, né? Ou as atrizes, né? A gente assiste filme aí, a gente chora junto com o filme, parece que é verdade o que está acontecendo. E é a mesma coisa, às vezes estão numa cena de teatro aí, mas Deus conhece realmente o que passa no coração de cada um. Mais, pastor, vamos? Tem mais 10 minutos aí. Pode encerrar? Se não tem nenhuma dúvida, não tem nenhuma dúvida. Fale, Jean. Gênesis vai citar aqui Gênesis Apocalipse, ele encerra no lugar. No bar, tá no lugar da piada. Verdade, aprovei. Não parou de falar aqui, Então, irmãos, recapitulando, né? Então, nós temos que, quando alguém perguntar assim para nós, nossa, o que eu faço para agradar a Deus? Nós vamos responder, obedecer. E como que eu obedeço? Conhecendo a palavra. E como eu vou conhecer? Lendo a Bíblia. Ah, mas a Bíblia é tão
errado, porque ele fala isso, né? Eu leio, mas não entendo. Vá orar. Vá orar que o Espírito Santo vai te dar a revelação. Foi isso? Escola do Eu ia chegar nesse ponto, né? Aí se você orar e achar que também é confusão, agora para Deus não existe a confusão, você vem aí para a nossa aula, escola dominical, né? Ou assiste pela internet, mas preferencialmente venha nos domingos às 9 horas da manhã, compartilhe conosco a sua presença e nós teremos o prazer, né, de compartilhar também o que conhecemos, tirar as dúvidas e através da palavra, né, que é a luz para os nossos caminhos, né, nós teremos uma vida de obediência e de verdadeiramente uma vida de adoração a Deus, não uma vida de aparência, né? Amém, irmãos? Pastor? Vamos encerrar, galera, já que vocês são Deus. Vamos encerrar, fica de pé.